Out their own ideas, all with their own personalities. One is wrong because he does right, and one is right because he does wrong. Pull the string. Dance to that which one is created for. Oi pessoal, começando então a estreia do Conversas na Fronteira. Esse programa o Tamile, que é o nosso diretor, Tamile Padilha, me chamou para fazer, porque ele achou interessante e tal. Eu já tinha experiência no Rota 20 em 1999, 98, e aí estou eu de novo aqui fazendo esse tipo de programa, né? E hoje nós temos uma convidada muito especial que para estreia a gente resolveu chamar a nossa amiga, né? Maíra Zago. Tudo bem, Maíra? Tudo bom, Ricardo. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, legal. Maíra, bom, tu nascesse aqui em Bagé mesmo? Não, eu sou uma bagiense falsa. Eu digo falsa porque eu costumo falar que eu nasci em Bagé, né? Porque eu moro aqui em Bagé desde que eu tenho poucos meses, mas eu nasci em Rosário do Sul. Eu vim pra cá pequenininha e aí fiquei aqui até meus 16 anos. Nasci em Rosário do Sul, pertinho Sou de Bagé, rosariense. Ficou até os 16. Depois eu fiquei em Bagé até os 16 e aí voltei com 29, tô até agora. E dos 16 aos 29, tu perambulou por onde, Maíra? Por uns quantos cantos. Eu saí daqui de Bagé com 16, fui para Porto Alegre. Aí eu fiquei em Porto Alegre quase 3 anos. Passei um período em Londres, 6 meses. Voltei para Porto Alegre e, na verdade, fui embora de novo para o Rio. E aí fui fazer faculdade de teatro no Rio. Fiquei no Rio quase 5 anos. Depois eu passei um período de 1 ano na Bahia e fui para São Paulo e passei mais 3 anos e aí voltei para Bagé na pandemia e agora tô aqui já 4 anos em Bagé. 4 anos em Bagé. Tá, e fala para mim então dessa faculdade de teatro no Rio, né? No Rio. Como é que foi isso? Eu já tinha feito curso técnico, já tinha formação técnica em teatro que eu fiz em Porto Alegre, no TEPA, Teatro Escola de Porto Alegre, 2009, eu acho, 2010. E aí, quando eu voltei, eu fiz a formação, aí eu me perdi. Fui para Londres. Quando eu voltei, exatamente. Eu fiz a minha formação em atriz, eu fui para Londres. Quando eu voltei, eu decidi que eu ia fazer a formação acadêmica, né? E aí fui pro Rio, pra CAU, Casa das Artes de Laranjeiras, fazer faculdade. Foi a primeira turma de faculdade da CAU. Até então, a CAU era conhecida por ser uma escola técnica, bem conhecida no Rio de Janeiro. E aí nós fomos a primeira turma. Hoje em dia eu não sei se eles ainda mantêm os cursos técnicos, eu sei que a faculdade hoje em dia lá vem forte. Legal. E nesse período tu chegou a fazer algum trabalho lá pelo Rio, alguma peça, alguma coisa? Ou até figurante. Tu sabe que eu trabalhei de figurante no Casa Sete Mulheres, no Tempo e o Vento. Mas tu apareceu, porque teve um monte de gente que gravou e não apareceu, né? Não, por exemplo, na Casa Sete Mulheres, eu não apareci. Não apareceu, a maioria. No Tempo e o Vento eu apareço como inchada, bem de longe, assim, e tal. E aí foi isso. Depois eu te conto outra hora minhas peripécias de figurante e de ator. Tá, mas aí me conta se tu chegou a fazer alguma coisa lá no Rio? Não, figuração eu não fiz, eu fiz alguns trabalhos. Eu quando terminei, eu tava para terminar a faculdade de teatro, eu precisava de um estágio, de algumas horas complementares para terminar a graduação. E aí eu comentei com um amigo meu que tava precisando. Tem um amigo para te apresentar aí no Rio, me apresentou esse outro amigo. Olha, sou atriz, tô quase me formando na faculdade, na CAU e tal.
Ele vai, tu não tá querendo fazer um trabalho de assistente de produção. Eu tô com uma peça que a gente vai começar a montar agora com a companhia chamada Mondé, lá do Rio de Janeiro, dirigida pela Inês Viana. E a gente vai começar a montar uma peça agora, eu preciso de uma assistente de produção, trabalho fácil, montar o café da manhã pra galera, e aí tu pode assistir os ensaios da peça. Eu disse, nossa, super legal, a peça era escrita pelo Joe Bilac, que é um ator bem jovem, um dramaturgo bem jovem, assim, já tem uns quantos prêmios nacionais. E eu fiquei super afim, né? Vamos lá. Aí eu fiquei, não me lembro exatamente quanto tempo nessa de servir café da manhã para eles e assistir os ensaios. Eles tinham uma outra peça que começou a sair itinerante. Eles conseguiram grana num edital para levar essa peça para todas as lonas e arenas do Rio de Janeiro. 12 lonas e arenas. Então eram assim, diversos bairros, 12 bairros, né, na região de periferias do Rio, onde eles estavam apresentando essa peça. E eu ia junto com eles e com o Rafa, esse meu amigo que era o produtor da peça, cuidar do que precisasse, do figurino, né, se precisasse alguma coisa além daquilo, além do café que eu levava e servia para eles, aquilo lá. Esse foi o primeiro trabalho? Isso foi meu primeiro trabalho com produção. E era meio estágio e tal? Era estágio. Eu precisava daquilo ali para me formar na faculdade. Então, né, foi o útil com o agradável. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo, eles conseguiram também o recurso para montar o repertório completo da companhia Mondé. A Mondé, eu acho que ia fazer 10 anos, aniversário de 10 anos, e tinha conseguido um edital para apresentar no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro. Agora, o teatro do quê? Teatro Dulcina, é um teatro ali na Cinelândia. Na Cinelândia. Sim. E eles tinham, no Centrão. No Cinelândia é o Centrão. Centrão. E eles tinham conseguido esse recurso para apresentar lá todas as peças da companhia. Não me lembro agora se eram 4, se eram 5, mas algo por aí de peças que eles tinham em repertório. E uma dessas peças, que era a primeira delas, era uma peça do Ariano Suassuna. Opa! Faltava elenco, não tinha elenco. As atrizes que tinham apresentado lá na primeira montagem não estavam disponíveis, eles não tinham quem chamar. Tinha aquela pegada regional, assim, tinha do Ariano? Era uma peça nordestina, uma comédia bem engraçada. E aí eu tive a sorte grande deles me chamarem. Não, mas ó, a Maíra tá aí, a Maíra estuda teatro, o que a Maíra não faz, então? Era um papel pequenininho, mas valeu a pena. Qual era esse papel aí? Tu te lembra o nome da personagem? Ai, difícil, não me lembro. Mas o que tu te lembra mais ou menos o que... Tu deve ter ficado nervosa, porque foi a primeira... Eu fiquei nervosa, era uma peça regional, eu ia casar com alguém, era aquela coisa meio engraçada. Mas tu não tinha que fazer sotaque nordestino nem nada? Tinha que fazer claro. Como é que tu fez pra fazer o sotaque nordestino sendo do sul? O meu personagem não era muito... Lá nessa época eu já tava com o sotaque um pouco melhor. Meu sotaque tava um pouco melhor, já tinha passado muita aula de técnica vocal, né? Eles pegavam muito no meu pé na faculdade por causa do sotaque. Impostação de voz. Muito. O sotaque gaúcho, definitivamente, na faculdade, é o mais difícil, assim, pra quebrar. E eu não acho, né? Se for reparar numa novela, às vezes, fazer um personagem de outra nacionalidade, por exemplo, paulista, o carioca, eu acho que tem o sotaque muito mais carregado que a gente, muito mais difícil de quebrar e de disfarçar do que o gaúcho. Mas, enfim, era no meu pé que eles pegavam. Eu tinha que fazer o sotaque, mas era um personagem pequeno, eu não me lembro direito o que era. Era uma que tinha que casar com um, aí não casava com outro. Era uma peça bem legal, a gente cantava, dançava, era divertido. E esse foi o primeiro, então? Esse foi o primeiro e foi grande. Teve mais algum trabalho, assim, que tu te lembra com carinho, assim, Depois da minha passagem pela Mondé, eu fiz um teste. E agora eu tava tentando me lembrar como é que foi essa história do teste para uma companhia, mas eu acho que foi alguma coisa meio Facebook, assim. Pelo que eu me lembro, eu vi no Facebook alguma coisa de, a companhia precisa teste para uma atriz. Algo difícil, né, de existir, mas eu acho que foi isso mesmo. E aí eu disse, bom, vou fazer esse teste. Era uma companhia na Baixada Fluminense, São João de Meriti. E eu disse, vou fazer o teste, né, mandei mensagem, conversei com o pessoal. Fui lá, nunca tinha ido na Baixada Fluminense, nunca tinha pego o trem, né, só tinha andado de metrô, peguei o trem até o final da estação. E passei. Eu não me lembro se alguém mais fez o teste, eu acho que era só eu e uma pessoa, mas enfim, passei. E aí eu entrei para essa companhia de teatro lá da Baixada. E aí eles tinham uma peça que estava indo para um festival, para uma mostra competitiva, não me lembro o nome da cidade, uma cidade no interior, próxima, interior de Minas, eu acho que era interior de Minas. Mas era próxima do Rio e eles tinham que ir com a peça, que, sei lá, era coisa de 10 dias, 15 dias, tinha que apresentar a peça. E eu precisava decorar o personagem, era uma peça mega pesada. E aí fui lá, decorei. Era pesada como assim, mas era tipo psicológico, texto, assim? A peça tinha sido escrita pelo nosso diretor, pelo Vinícius Baião.
E ele tinha escrito aquela peça a partir de uma experiência dele como professor de escola pública. Um relato que chegou dentro da escola sobre o caso de uma adolescente que tinha sofrido um abuso. Opa. Com o aval, com a licença do responsável. O responsável era a mãe dela, se não me engano. Eu não me lembro se era mãe ou irmã e foi adaptada, mas tenho quase certeza que era a mãe mesmo. Era um tema meio pesadíssimo, pesadão, pesadíssimo. Em troca de vício. A pessoa tinha, né, uma dívida e aí precisou botar a filha a serviço dos traficantes para poder quitar aquilo ali. Sim. E era um relato que ele tinha escutado dentro de uma escola. E ele escreveu um texto sobre aquilo e o papel que eu estava recebendo era a mãe. Então era assim. Se tivesse que fazer alguma maquiagem ou era da mesma idade? Teve que envelhecer um pouco? A gente usava uma maquiagem um pouco envelhecida, mas também uma maquiagem no geral, todo mundo era meio pesado, assim. A menina tinha as marcas, eu tinha umas olheiras, a menina tinha as olheiras também, os que faziam os traficantes também tinham. Sim, era bem caracterizado. Passar um pouco de depressão, assim. Ela tinha uma maquiagem bem caracterizada, assim. Tá, depois dessa, essa foi no interior de Minas Gerais, então. Isso aí a gente apresentou, né, eu tive que ensaiar em 10 dias, aprender a peça para me apresentar nessa mostra competitiva. Uma ressalva só que eu ganhei primeiro lugar, foi o único prêmio da minha carreira como atriz. Eu ganhei melhor atriz coadjuvante com essa personagem que eu tinha ensaiado em 10 dias. E aí, depois disso, a gente seguiu apresentando essa peça em alguns lugares. A gente conseguiu alguns editais, levou para outras cidades, apresentou num teatro no centro do Rio de Janeiro também, com muito pouco público, mas a gente estava lá. Então, foi uma experiência muito legal que eu tive na Companhia Cerne do Rio de Janeiro. Também tem mais algum trabalho dessa fase aí, dessa época aí que tu te Não, lembra, eu acho que esses foram os principais, os mais marcantes. E aí depois tu foi pra Bahia? E aí eu fui pra Bahia, na verdade eu fui ficar 2 meses lá num retiro de autoconhecimento. E aí eu acabei ficando 11 meses na Bahia. 11 meses? Qual era a cidade? Tu te lembra? Eu não estava exatamente numa cidade, eu fiquei numa ecovila, ali na Península de Maraú. Ficava a mais ou menos uns 7 quilômetros pela beira da praia de Itacaré. Sim. Ali na península mesmo, eu não sei exatamente qual município, a comunidade de Piracanga estava localizada. Piracanga. Eu conheço da Bahia só... Ali a gente pousou em Porto Seguro e fomos para Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda é muito... Chegou aí para Arraial da Ajuda? Muito legal. Legal. Eu fiquei esse período só lá, assim. Itacaré, como era muito próximo, era o lugar que a gente ia. Se precisava ir num banco, se precisava fazer alguma coisa mesmo que não tinha. E a praia, vocês iam na praia lá? Tudo? A praia, sim. Não, o lugar... Bonita a praia, o lugar era lindo, assim. Tem um rio, aí tu atravessa o rio, tem um mar, uma coisa Aqueles baianos são umas figuras, né? Eles chegam vendendo na praia e tal, e já ficam amigos da gente. E aí, família, querem não sei o que, são umas figuras. É um povo acolhedor. Eu gostei deles, achei eles bem legais. E me diz uma coisa, tá, aí fosse para São Paulo? E foi isso, eu fiquei lá na Bahia quase 1 ano, quando eu voltei pra cá eu já estava envolvida com costura. Da Bahia tu veio pra Bagé? Da Bahia eu vim pra Bagé. Achei que tu tinha ido pra São Paulo. Eu fiquei aqui em Bagé, aquela coisa, era final do ano, eu vim pra Bagé, eu acho que era novembro, dezembro, passei final do ano aqui com a família e eu tava bom, e agora, pra onde eu vou? E aí eu tinha umas amigas morando no Rio, em São Paulo, e aí eu fui pra lá, tinha uma amiga minha que tava com um bar, e ela me disse, olha, eu tô precisando de gente pra trabalhar, se tu quiser vir. Eu disse, opa. Na época eu tava meio envolvida com costura, tinha passado esse período na Bahia costurando, então eu disse, então tá, fechou todas. Fui pra lá pra fazer um curso de corte, costura e modelagem e trabalhar com essa minha amiga nesse bar que ela tinha. Na verdade, nem dava pra se chamar de bar, né? Porque era um buraco preto, assim, que ela tinha, não tinha nem geladeira, tudo mofado. E ali ela enchia de gente. Era um bar underground. Era mais que underground. Opa, assim. mais que underground. Era. E aí eu fiquei ali um período com ela trabalhando. Aí depois nós viramos sócias. Aí depois teve um momento de eu abrir o meu bar. Ali foi... Eu saí direto de uma ecovila no sul da Bahia, num retiro de autoconhecimento, pra ir ser dona de bar em São Paulo, sim. Tá bem. E aí ficasse quanto tempo nesse trabalho? Aí teve essa história. Eu fui sócia da Fran por um tempo, da minha amiga, e ela acabou indo embora. Aí eu decidi que eu queria montar um espaço para continuar nessa história aí de bar e evento, que eu gostava bastante. Eu montei um bar, né? Fiz reforma. Qual era o nome do bar? Do meu? Pavão. Hã? Pavão. Legal. E aí com a pandemia que eu acabei fechando, né? Foi o que me trouxe de volta.
Sim. O Pavão ficou aberto por menos de um ano, não sei exatamente quanto tempo. Mas entre o período de reforma e portas abertas, fiquei quase um ano com ele. Então foi um pouco traumático, assim, né? Era underground esse também? Era... O teu? Era também. Tu te lembra, era mais colorido, vamos dizer assim. O da Fran era mais inferninho, o meu era mais arco-íris. O da Fran, como é que era o nome do bar da Fran? Peixe Voraz. Peixe Voraz. Não conhece aquela música do... Eu acho que é Alípio Rodrigues, Alípio Martins. Tá, sabe qual uma vez eu fui na tua casa e tu me mostrou essa música. Eu acho que eu já mostrei. Tu me mostrou essa música. É uma música meio nordestina, assim. Na verdade, o Peixe Voraz é uma música que ele canta pra piranha, isso, Eu lembro. É boa aquela música. É o boa. nome de um peixe. É. Era o Peixe Voraz. Tu sabe, agora tu falou em underground e outra... Aquela música é sensacional. Aquela música virou cult, né? Uma música que o cara fez sem pretensão e acabou virando cult. E outra música que essa, na verdade, essa chegou a fazer um pouco de sucesso foi a do Zé Cabaleiro, que ele diz: o cara mais underground que eu conheço é o diabo. Aquele sotaque dele. Eu acho que eu já ouvi. É legal. Bom, mas voltando então, assim, aí tu fez esse bar aí que se chamava Pavão, e aí depois do bar Pavão, o que rolou? Aí rolou que veio a pandemia, né? Tive que fechar as portas. Agora já estamos pertinho aqui. Já, né? Eu tentei ser um pouco, né, sucinta na minha linha do tempo. Mas foi isso, aí veio a pandemia, foi bem traumático, né? Eu tive que fechar o bar, botar tudo dentro de um caminhão e trazer pra cá. Porque em São Paulo tava todo mundo vendendo tudo a preço de banana, tudo fechando. E eu sem a menor perspectiva, né, de saber quando ia poder abrir as portas de novo. O bar funcionava muito como evento, a gente fazia muita festa, juntava muita gente. Então ter que transformar ele por um período da pandemia num delivery já foi difícil, né, manter por um período. E aí quando a gente viu que a vacina ia demorar ainda para chegar, eu disse, não, é melhor eu fechar as portas agora do que acabar me estendendo mais nisso aqui. Tá bem, Maíra. Agora vamos entrar dentro do DeLorean, do De Volta para o Futuro, e vamos um pouquinho mais atrás na história, porque eu não sei o que te veio para... Por exemplo, eu virei cantor, mas eu era do coral de Silveira Martins, no primário. Sim. Aí eu sabia cantar afinadinho, e os guris que sabiam tocar um violão me chamavam para as bandas, né? E como é que brilhou essa coisa? Como é que veio essa coisa de tipo, eu tô aqui em Bagé, mas eu quero ser atriz. Quando é que tu resolveu ir pro lado assim das artes cênicas? Olha, eu acho que assim, ir propriamente, né, pro lado das artes cênicas, eu fui já em Porto Alegre, já tinha transitado por outras áreas, mas eu tenho um fato que quando eu olho para o meu passado e lembro de onde veio essa história de ser atriz, eu acho engraçado que a gente ganhou, eu digo a gente, eu e minha irmã mais velha, um saco de fantasias quando a gente era pequena. Eu acho que a gente tinha assim uns 7, eu e a Luísa devia ter uns 9 anos, a gente ganhou uns... Que fantasia que tinha lá? De tudo que era tipo, só que era assim, fantasias legais mesmo, tinha veludo, tinha umas coisas que a gente não tinha, que a gente não era acostumada a brincar, ter acesso. Era um saco de fantasia da tua mãe, era assim? Era um saco de lixo desse tamanho da minha tia. Da tua tia? Da minha tia Isabel, que era casada com meu tio Jônio. E aí vocês botavam as fantasias e pegavam, assumiam o personagem. Eu lembro que quando ela chegou, eu acho que as lembranças da minha infância começam assim mesmo, pós-saco de fantasia da Bel. Tu e a Luli? Eu e a Luli. Aí a gente pegava aquele saco, que era tudo, que era tipo, cor e tecido de fantasia, juntava com a galera da quadra, os vizinhos, e ia batendo de porta em porta, perguntando quem é que queria assistir teatro. Que idade tu tinha? Eu acho que era isso. Eu falei agora uns 8, mas não menos. Eu acho que eu não tava na primeira série ainda. Eu acho que coisa de 5 anos. 5 anos, eu 5. Colher, a Luísa uns 7, eu acho que por aí. E a gente ia de porta em porta, quem quer teatro. Eu lembro até hoje uma vez que a gente conseguiu vender um teatro. A gente chegou numa casa e eles falaram, a gente quer teatro, acho que era R$1 que a gente cobrava. É R$1 o teatro. Vamos lá. Quando a gente começou a apresentar qualquer coisa, que eu não sei, não tenho a menor ideia do que a gente fazia, o cara disse, chega, tá, eu dou mais R$1 pra vocês pararem. E a gente, não. Agora pagou, vai ter que assistir até o final. E assim a gente obrigava a galera do bairro a comprar a nossa arte. Legal. Então foi assim que começou. Foi aí. E tipo, tu te lembra de tu assistir filme ou peça de teatro quando tu era mais nova e tal? Porque às vezes a gente vê uma pessoa e aquela pessoa conquista a gente quando a gente é criança e a gente
E a gente se inspira naquelas pessoas, assim, para tentar ser igual a elas, assim. Tinha alguma que te inspirou, assim, uma atriz de cinema, ou de teatro, ou de novela? Olha, eu acho que depois até tiveram algumas, mas tem outro fato. Me conta quais são essas algumas, você lembra? Putz, antigamente é difícil me lembrar agora. Não te vem nenhuma na cabeça, né? Eu criança... Ai, difícil. Não me vem. O que acontece? Eu tive um fato nesse meio tempo também, que eu gosto de pensar que é alguma coisa que dizia que estava em mim essa história do teatro. Porque além dessa história da gente querer vender teatro para as pessoas na rua, assim, nunca ter assistido uma peça de teatro, eu uma vez cheguei para uma professora no colégio, também devia ser por aí, eu acho que ainda era turno da tarde na escola, então devia ser o quê? Uns 10 anos, talvez, no máximo. E eu falei para a professora que eu tinha escrito uma peça sobre o meio ambiente. Não me lembro o que era o dia da árvore, dia do meio ambiente. Eu falei para a professora, ó, tem aqui a peça sobre o meio ambiente. Não era em forma de roteiro, era um texto, mas a minha turma era uma turma reduzida, a gente estudava ali no Einstein, as turmas não eram muito grandes, eu acho que eu tinha 9, eram 9, na minha turma tinha 8 colegas. Dionísio era teu colega lá? Não. Onde é que tu conhecesse o Dionísio? O Dionísio... Porque ele é teu amigo de infância, né? Meu amigo desde os 15 anos, anos mais de adolescência, então. É. Eu acho que foi através de amigos em comum. O Dionísio não tá morando aqui em Bagé? Agora sim, mora aqui. Ele tava em Porto Alegre? Ele tava. Aí não, ele teve na China um tempo. Ah, na China? É. Ele trabalhava embarcado em plataforma de petróleo. Petróleo. É, aí depois ele passou um período na China e eu acho que da China ele já veio direto pra cá. Tá bem. Então eu não consegui retirar da Maíra quem foi a inspiração para ela virar atriz. Então eu vou falar da minha inspiração para virar músico. O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. No Bahia Vintage Club, somos especialistas em cortes clássicos e barba com toalha quente, e também contamos com uma escola de barbeiros. Além disso, oferecemos uma linha exclusiva de produtos, incluindo pomadas para cabelo, balme para barba, shampoo e muito mais. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única e personalizada para cada cliente. Escolha o clássico. Pulpo, cozinha criativa, pizzas e gelatos. Na Ismael Soares, com o Betinho Martinez, o chefe das pizzas e dos gelatos. São José Pesca Esportiva, pioneira na região, com um lago exclusivo para pesca esportiva. Conforto, natureza e atendimento de pesca esportiva guiada. Consulte disponibilidade e serviços pelo telefone 53 999 46 7061. Estância São José, uma referência na região. O meu pai era fã do Elvis. Tinha os costeletas, cantava com as bandas, aqueles rockzinho antigo. E eu olhava ele cantando aqueles rockzinho antigo e dizia, é o troço mais legal que tem, porque antes era bolero, era standard, jazz standard, tipo Frank Sinatra, né? Mas quando vinha o rock, aí eu dizia, pô, isso é legal pra caramba. E aí eu me inspirei bastante no Elvis e aí conheci todos aqueles heróis do rock and roll dos anos 50, Chuck Berry, Little Richard, Gene Vincent, Buddy Holly, Ritchie Valens. E aí aqueles caras tudo me influenciaram, assim, sabe? Pra caramba, aquele pessoal dos anos 50, assim. Aí depois dos anos 60 também os Beatles. E tu não teve nenhuma atriz assim? Eu acho que essa história minha com a arte mesmo, forte de eu entender
perceber a arte assim como, né, uma fonte de alimento que eu precisava consumir, precisava saber mais e assistir mais e ouvir mais coisa, veio já quando eu estava morando em Porto Alegre, aí para meus 17 anos. Eu lembro bastante dessa época, assim, quando eu comecei mesmo a sentir que eu precisava fazer teatro, né? Que eu comecei a entender que eu precisava assistir tudo que eu pudesse e ouvir também e ver o que eu pudesse. Eu acho que foi mais daí, mas tem atrizes que eu sei que eu me inspirei, assim, brasileira. Eu gosto muito, muito, muito da Camila Pitanga, e a Camila Pitanga era uma pessoa que era meio deixada de lado, porque a Camila Pitanga faz novela da Globo, né? Na faculdade de teatro sempre tem uns professores que são muito, Globo não dá pra chegar perto da Globo, ator de teatro, é ator pobre que faz teatro na rua, né? Tem um pouco essa coisa aí, anti-globais. A Camila Pitanga teve mais alguma? E a Camila Pitanga, eu assisti uma vez uma peça do Chekhov no Rio. E ela te impressionou assim como atriz? Ela me impressionou muito como atriz. Era uma peça incrível, não vou me lembrar o nome, não vou me lembrar os prêmios que ganhou. Era uma peça daquelas de difícil conseguir ingresso, todo mundo queria ver. Mas ela, assim, um acontecimento em cena. Sempre vi alguma coisa nela, não estava enganada, não. É uma grande atriz. Tu sabe que aquela banda gaúcha, Comunidade Ninjitsu, chamou a Camila Pitanga para fazer um videoclipe da música Analfabeto. E aí, como tinha o duplo sentido, assim, a Camila não aceitou fazer. Eu achei até interessante da parte dela, assim. Sim. Bom, mas então a Camila Pitanga e internacional, teve alguma atriz assim, tu viu algum filme assim, tu disse, pô, Meryl Streep é uma baita atriz. Tem umas quantas, a Meryl Streep, eu gosto muito da Emma Stone. Emma Stone, Meryl Streep veio agora de cara, mas tem várias, né? Tem que ter algumas maiores. E as que todo mundo ama, né? Fernanda Montenegro. Quem mais? André Beltrão. Tem Beltrão, essas, mas é que essas todo mundo gosta. Eu tô tentando ir pra um lugar, assim, umas mais peculiares, assim. Sim. Maíra, eu ia te fazer uma pergunta agora que tem a ver também com esse troço dessas atrizes. Porque às vezes a gente vê uma atriz fazendo um papel e a gente fica pensando, pô, será que eu poderia fazer esse papel? Tem algum papel assim que tu tem vontade, algum personagem que tu tem vontade de fazer e que tu não fez ainda? Deve ter vários, mas assim, cita assim que tu teria vontade de fazer. Tem alguns que eu fiz na faculdade, a gente escolhia muito, né? Tem que fazer um monólogo, tem que fazer uma cena curta. Vai lá, escolhe o que tu quiser. Então a gente tinha essa sorte, essa chance, né, de pegar qualquer papel que a gente quisesse, estudar e decorar, mas era sempre uma ceninha curta, algumas falas do monólogo. Então tem alguns que eu estudei assim para alguma prova ou para alguma apresentação curta que eu fiquei, nossa, imagina pegar essa peça, fazer inteira. Tem um que é a Alma Boa de Setsuan, a peça Alma Boa de Setsuan do Brecht, que é a personagem principal é a Shente, e aí ela também se traveste. Durante a peça ela tem que virar homem para conseguir lidar com aquela situação que ela vive ali em toda a vida dela, que é o Chufu. É Chufu? Shente Chufu. Acho que é isso. E essa peça, sim, a gente fez em sala de aula e todo mundo foi um pouquinho da Shente. E essa eu fiquei, nossa, queria um dia fazer essa peça inteira. Diz que tem uma versão que fez muito sucesso, que eu acho que foi com a Denise Fraga fazendo esse papel. E também tem aquela Roda Viva do Chico Buarque, a Joana, que é um drama, né? É uma tragédia. Eu fiz um monólogo também para uma prova, sendo a Joana, mas tinha vontade de fazer. Eu gosto de tragédia. E me diz uma coisa, quando tem atores, assim, por exemplo, o Antônio Fagundes, tá? Ele pega o texto e ele não chega a decorar, ou seja, palavra por palavra. Ele meio que improvisa dentro do texto. Tu faz assim, tu faz algum improviso ou tu fala palavra por palavra e não fica uma coisa tipo robótica, assim? Porque às vezes esse que é o problema, né? Quando tu vai decorar uma coisa, às vezes fica aquela coisa tipo decoradinho, parece que tu tá lendo o texto, né? E eu acho que fica
fica meio complicado, assim, de tu passar pro público a veracidade da coisa, né? Então, como é que tu faz, assim, por exemplo, um texto, assim, tu decora, tu improvisa, como é que tu faz? E eu acho o contrário. Eu acho que quanto mais decoradinho tu tá no texto, mais fácil tu tem de improvisar, de fazer qualquer coisa ali dentro, porque tu tem onde te segurar. Se tu tá com aquela coisa, não, eu sei mais ou menos o texto, vou improvisar na hora te bate aquele nervoso, te dá alguma coisa, o que eu tinha que falar, o que eu tinha que pensar. Quando tu sabe todo o texto, na hora, tu tá livre. E tu sempre foi boa, assim, de decorar e tal? Sabe que não... Eu sempre me achei muito ruim pra decorar. Tu treinou, então? Eu acho que a gente vai aprendendo, né? Tinha uma professora minha que falava que a arte é isso, né? É artesanato. A pessoa pode ter um dom, a pessoa pode ter uma vocação, ter um talento, mas a pessoa vai ser boa mesmo conforme ela for fazendo, repetindo. Que nem é o artesanato, né? Que nem a arte marcial. Que nem tudo na vida, né? E em que faixa tu acha que tu tá agora? Olha, eu acho que eu tô, sei lá. Faixa branca, faixa azul? Não, acho que a branca também vou ser muito injusta comigo, vou estar sendo injusta, mas azul, vamos lá, azul. Talvez um grau 3 aí. Modesto. Eu acho que um azul. Pessoal, eu e a Maíra fizemos um trabalho junto, que foi um videoclipe dirigido pelo Tamir Padilha, que também está dirigindo esse programa, está atrás das câmeras, junto com o Aldrin. E teve uma hora que eu tive a oportunidade de dirigir a Maíra. Não sei se tu te lembra, Maíra, mas foi aquela parte que tu estava sentada na moto, no início da música, que diz uma mina de má reputação. E aí eu tava ali, eu disse, olha, essa parte assim da música, não sei o que, e tu fez uma cara assim de mina casca grossa, mina na motocicleta, assim, que ficou bem legal, ficou aquela coisa meio... Eu sei também que tu gosta muito de rock underground, sim, tipo punk, assim, tu curte Iggy Pop. E naquela hora, sabe quem é que me lembrou, assim? A Joan Jett cantando Bad Reputation. Uma pena que meu corte do cabelo não estava em dia, já tá passada. O corte da Joan Jett. O corte eu gosto. Aquele corte é bonito. O corte eu gosto, já fiz algumas vezes agora. Tu sabe que aquele corte ali, a Joan Jett, tu chegou a ver o filme da primeira banda dela, The Runaways? Vi. Tu viu que ela se inspirava na Suzy 4, né? A Suzy 4 é anterior a Joan Jett. E aquela banda setenteira, né? A banda punk só de mulheres. E dali, as expoentes daquele grupo foi a Rita Ford, a Lita Ford, que era guitarrista, né? Solo, e a Joan Jett, que era a guitarrista base, né? E tu curte, agora eu olhei pra ti, tu tá com um look meio Joan Jett, tem uma capa de um disco que ela tá com um look bem parecido com esse teu aí, tu curte a Joan Jett? Eu curto muito, eu disse, só faltou o corte de cabelo, que não tá em dia, tô precisando, que a minha amiga das tesouras, ela mora em Porto Alegre, então às vezes eu fico um tempinho sem visitar, mas eu curto muito a Joan Jett, uma grande inspiração, pelo menos, ao menos no modo de se vestir, Tu curte assim as bad girls do rock and roll, assim? Curto. As garotas más? É legal, né? É legal. Tu sabe que... Já tô ficando um pouco velha pra isso, né? Pra bad girl? Não, mas tu imagina o Iggy Pop. O Iggy Pop segue se apresentando. Que idade terá o Iggy Pop? E ele segue sendo o Iggy Pop, né? Com aquele estilo eu assisti o Iggy Pop e ele segue sendo o Iggy Pop. Tu chegou a assistir ao vivo? Eu assisti o Iggy Pop ao vivo. Onde é que tu assistiu o Iggy Pop? Na Inglaterra, em Kent. Opa! E ele cantou aquelas músicas antigas, tipo... I Wanna Be Your Dog. Cantou todas essas. O Iggy Pop é uma figura. O Iggy Pop era amigo do David Bowie. O David Bowie já comentou comigo que tu curte o David Bowie também, né? Curto o Bowie. O Bowie é Curtia, sensacional, né? Sim. Tu curte todas as fases dele, assim? Eu acho que um pouquinho de cada, assim. Eu acho que sim. Eu acho que... Tu sabe que o meu primeiro disco do David Bowie foi aquele que tinha Modern Love. Modern Love. Que é, se não me engano, o nome do disco é Let's Dance, e ele tá com umas luvas de boxe, assim.
Ele já tá com aquele tupete meio lá... Vermelho. Elvis, assim. Não. Vermelho era da época anterior. Isso era nos anos 80. Tá. Nos anos 80 ele tava com aquele look Eu não me lembro mais um tupete e tal. exatamente. Na época do cabelo vermelho era na época do Ziggy Stardust. Ziggy Stardust, And the tá Spiders certo, from tá certo. Mars. Tá certo. Tu gosta daquela fase? Aquela fase foi uma fase bem legal. Bem legal. Não, e até o final, né? Até pouco antes de morrer, ele tava produzindo de novo, fazendo música e lançando clipe. Então, O David Bowie é sensacional. Maíra, de que tu quer falar agora? Tu te entrevista a ti mesma. Não, eu acho que foi legal. Outra coisa que eu pensei que durante a entrevista, a única peça que eu assisti aqui, única não, porque agora eu já assisti mais, mas antes de eu ir embora para Porto Alegre, né, onde eu comecei a estudar teatro, eu assisti em Bagé uma única peça, né, eu tive essa história de falar para a professora que queria apresentar uma peça na praça, que tinha escrito uma peça, minha professora foi lá, adaptou a peça para um roteiro, nós apresentamos na Praça Esporte, no Dia do Meio Ambiente, minha peça. E aí passou algum tempo aqui em Bagé, teve uma apresentação da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga. A Fundação Thiago de Moraes Gonzaga era uma ONG, né, que existia em Porto Alegre, criada pela Disa Gonzaga. A Disa perdeu um filho com 16 ou 17 anos num acidente de trânsito e criou aquela ONG para conscientizar outros jovens. Ele era menor, eu não me lembro exatamente o contexto, mas eu acho que ele ou o amigo que estava dirigindo, alguém havia ingerido álcool, enfim, um acidente trágico que terminou da pior maneira possível. E ela criou essa ONG. Qual era a maneira dela conscientizar os jovens para isso, né, para os perigos da bebida e da direção? Era o teatro. Então ela conseguiu, né, com muito trabalho, montar um espaço em Porto Alegre, onde eram apresentadas 2 peças de teatro, ali para crianças e para adolescentes, e uma outra peça que era itinerante. Quando eu comecei a fazer minha formação técnica em Porto Alegre, eu resolvi tentar fazer um teste para trabalhar lá, né? Eles contratavam os atores para ficar apresentando essas peças durante o ano. E por incrível que pareça, me surpreendeu muito, porque eu passei. Na verdade, eu tive bastante sorte que a menina que passou não pôde fazer, porque já tinha entrado numa outra peça. Eram 2 papéis femininos. E eu era a segunda mais interessante daquele teste, e eles me chamaram. E aí eu fiquei 1 ano apresentando, 1 ano e meio, eu acho, apresentando essa peça lá em Porto Alegre, na ONG, para crianças e adolescentes. Era 3 dias na semana, de manhã e de tarde. A gente tinha uma banda de rock, que eu era vocalista da banda, da ideia. Tu canta também? Ai, Ricardo, lá. Se eu te contar o que foi essa peça, assim, eu ia, tipo, 9 horas da manhã, a escola tá aí, chega galera, a gente recém chegando, mal aquecida, entra em cena, tinha que pegar o microfone e cantar a peça. Eles faziam cada coisa comigo, tinha dias que eu tava cantando e eles estavam com fone de ouvido olhando pra mim fazendo Então foi um pouco traumático, assim. Depois eu passei... Eu acho que foi daí que veio meu trauma. O que não te mata te deixa mais forte, Maíra. Eu acho que foi daí que veio meu trauma com a música depois na faculdade de teatro, que eu não conseguia de maneira nenhuma cantar muito bem. Eu me lembro da minha primeira prova, assim, de música, a professora disse, eu quero conhecer a voz de vocês. Tragam uma música que vocês gostam de cantar, não precisa ser nada muito elaborado, mas venham e cantem pra eu entender, né, como é que se diz, né, se vocês são soprano, mezzo-soprano. O registro. O registro vocal, isso aí. E eu disse, putz, que música eu vou cantar? Não sei cantar, me achava, assim, péssima cantando, já tinha essa experiência aí frustrante. E aí eu levei o amigo Punk. Amigo Punk pra ela cantar. Graforrest, Filarmônica. Claro, esse amigo Punk Frank Jorge. Esse amigo Punk vai ser ótimo, porque ninguém vai entender metade da música. E eu posso só falar, ninguém conhece, ninguém sabe o que a música tá dizendo. Eu acho que eu me apresentei... E aí tu fosse aplaudida. Eu fui aplaudida, a professora se interessou muito. Eu acho que depois eu cantei de novo o Amigo Punk numa outra prova que tinha. Depois eu tentei cantar a 3ª vez o Amigo Punk. Ela disse, não, né, Maíra, tu consegue mais que isso. Pelo amor de Deus, o Amigo Punk não dá. Mas foi ali que eu comecei a perder o trauma com cantar. Hoje em dia eu sou menos tímida. Eu brinquei que eu tava um pouco nervosa antes de começar aqui o podcast, mas é só na hora de começar, depois eu acho que... Tu tá convidada, então, já que tu aceitasse ser a entrevistada de estreia do programa Conversas na Fronteira, tu tá convidada quando tu quiser ensaiar 1 ou 2 músicas para cantar num show. Pode ser uma das Suzy 4, então. Pode ser. Então demorou. If you can't give me love. Demorou, vou escolher uma. Tá bem. Maíra, agora então, para nós encerrarmos o Conversos na Fronteira, o primeiro Conversos na Fronteira, né?
eu queria saber de uma coisa, porque tem um amigo meu que eu acho que tu me falasse que ele está fazendo uma peça, é um teatrólogo daqui de Bagé, excelente roteirista também de cinema, que é o Vladimir Aguzzi, né? Sim. Como é que é esse trabalho aí, que até tu chegou a comentar que tem um rock e tal, tu sabe que eu falei com ele, sabe o que ele me disse? Tu tá na minha mira, eu vou falar contigo. Vai chegar a tua hora, ele Ele disse. não chegou a falar que tu tá na minha mira, mas ele falou uma coisa assim, ele te falou? Ele falou. Tá, e aí, como é que Então, vai estrear quando? a marca, assim, do meu retorno pro teatro em Bagé, definitivamente foi, né, um clipe da Mina e a Motocicleta, e nesse meio tempo veio o convite pro clipe, e do nada, assim, rolou essa aproximação minha com o Vladimir. Tenho uma prima, Bárbara Lignon, e a Bárbara passava me dizendo, A Bárbara da TV? da RBS, e a Bárbara passava me dizendo, tem que conhecer o Vladimir, tu e o Vladimir vão se achar. Tu não conhecia o Bibi? Conhecia de vista, assim, né? Fiquei muito tempo longe, né, Ricardo? Sabia que ele era o presidente do Conselho Municipal de Turismo, sabia quem ele era, mas nunca tinha trocado uma ideia. Aí, quando a Bárbara me disse isso, vocês têm que se encontrar e tal, vou te passar o número dele. Falou pro Vladimir, tem que conhecer minha prima, taranã. Eu sei que um dia o Vinícius Baião, que foi o diretor da companhia de teatro que eu fiz parte lá no Rio, me mandou uma mensagem que ele precisava de algum contato de alguém das artes aqui em Bagé. Enfim, precisava de uma carta de anuência para tentar trazer um espetáculo para cá. Eu disse, vou te passar, já sei para quem te passar, pro Vladimir. Aí eu procurei ele para dizer, tô te passando um contato, eu sou a prima da Bárbara, acho que ela já falou de mim para ti. E eu vou te passar um contato de uma pessoa do Rio, vai te procurar, ele quer só uma carta de anuência e tal. E aí ele perguntou, e tu não pensa em voltar pro teatro? E eu disse, só se for agora. E aí foi mesmo, que ele disse, então tá, amanhã aqui em casa um café com a Dilce, minha esposa, a Cacá Brinhol, que a gente tá com um espetáculo aí pra... Psicóloga junguiana Dilce Aguzzi. Dilce Helena Aguzzi. Tá, e aí tu não pode... Eu não quero que tu dê spoiler, entendeu? Mas eu queria que tu mais ou menos... fizesse uma propagandinha aí pro pessoal ir no teatro, então, né? Provavelmente seja no Senarte ou em Santa Teresa. A gente ainda não sabe, a peça ainda não tem uma previsão, porque agora tá tendo umas pequenas alterações no texto da peça. Então a gente precisou dar uma paradinha para modificar o texto, para conseguir agora voltar a ensaiar assim com tudo alinhado e estruturado direitinho. Então a gente não tem exatamente assim uma previsão, né, de quando vai estar pronta ou quando vai poder apresentar. Mas a gente espera que em breve, assim, alguns meses, quem sabe Dia das Crianças, é uma peça infantil. É uma peça infantil? É uma peça infantil. Tá. Bom, Maíra, gostei muito, obrigado por ter vindo, ter aceitado fazer essa entrevista, né? Eu que agradeço. Tá, e agora com pergunta final, eu queria que tu falasse, tipo, eu acho que tu curte um pouco de contracultura, né? Sim. E como é que tu chegou assim, por exemplo, tu leu Bukowski quando tu era adolescente, tu chegou a ver os Beats, o Jack Kerouac, o Allen Ginsberg. Eu li o On the Road e aí fiquei nessa vibe meio, que mais que esse povo escrevia doido nessa época. Tu sabe que eu gosto muito de contracultura também. E, claro, eu já li o On the Road, né? Mas eu comecei a pesquisar, Maíra, uma época, quem é que tinha influenciado e quem é que tinha revolucionado no passado e influenciado esses caras da geração beat, né? E eu cheguei no Arthur Rimbaud, né? O Arthur Rimbaud, ele pegou aquela poesia do século retrasado, final do século retrasado, se juntou com o Verlaine, que já era, não era tanto, já era da poesia que se fazia naquela época, e o Rimbaud fez as iluminuras e tal, e revolucionou, né? E aí, depois, passado um bom tempo, né, lá no meio do século XX, vem o Jack Kerouac e o pessoal dos Beats, né, que eles não gostavam de ser chamado de beatniks, sabe? Né? Beatniks, para eles, é pejorativo, porque foi meio que... Era um termo pejorativo, beatnik. Eles eram os Beats.
né? E aí eles pegaram aquilo que o Rimbaud tinha feito naquela época, e aí veio, eles influenciaram tudo. Eles influenciaram a poesia do Bob Dylan, eles influenciaram a poesia dos Rolling Stones, né? E aí modificaram tudo, né? E veio também depois a Revolução Sexual, os hippies, né? E hoje em dia a gente tem alguma liberdade graças a esses heróis que sofreram tanto, né? Por serem vanguardistas, né, Maíra? Maíra, eu acho que tu é muito corajosa, sabe, por ter essas influências de vanguarda, de contracultura, e isso é sensacional. E espero que a gente venha trabalhar de novo em algum videoclipe, ou talvez em algum filme, porque eu vivo conversando com Tamília, assim, e a gente pensa bastante em fazer alguma coisa aqui na fronteira, né, de cinema, né, e não só do videoclipe. Obrigado, então. E a gente vai se falando. Primeira vez que tu veio, tu tá as portas abertas. Quando tu quiser vir com o Vladimir aqui para divulgar a peça, vocês estão convidados, mais que convidados, tá ok? Fechou todas, então. A próxima agora é quando a peça já tiver dia, horário e local para apresentar. Obrigada, Ricardo. Valeu o convite. Nós. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima.